Olá, tudo bem com todo mundo? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade aí nas nossas videoaulas, hoje nós vamos falar das fontes de dados geoespaciais, né, que é a disciplina que nós estamos tratando. Nós vamos falar sobre um site onde nós podemos estar obtendo dados, né, a respeito de gravidade da Terra ou de alguns pontos, né, anomalia de gravidade, né, de altura, enfim, através de alguns modelos. Então, o que, que nós vamos estar procurando nesse caso, né? Vamos imaginar que eu fui para o campo, né, fiz um levantamento GNSS e obtive lá latitude, longitude e uma altitude, né? Essa altitude, se alguns vão lembrar lá da aula de geodésia, né, nós temos alguns tipos de altitude, né? E nesse caso do GPS, nós vamos ter a altitude geométrica, né, que está associada ao centro de massa da Terra e que não é 100% de garantia que ela atende à lei das águas, né? Isso não é uma garantia de 100%, pode ser que atenda sim, mas não é 100%. Então, para isso, as companhias de água, o IBGE, e outras que, por exemplo, utilizam de movimentação de fluidos, né? Nesse caso eu estou falando de água, eles vão utilizar uma altitude específica, que é, nesse caso, uma altitude associada a uma gravidade. Então, o que, que a gente faria? Teria que pegar essa altitude que nós pegamos aí a do GPS, né? E fazer uma continha que vocês vão lembrar lá, pegar lá um exemplo. Nós vamos trabalhar aqui com altitude normal, porque é a altitude oficial do Brasil, né? Como já foi dito. Então eu vou ter lá que a minha altitude é normal, ela vai ser igual à minha altitude geométrica menos a minha anomalia de altura, né? Aí você vai falar, como que eu consigo pegar isso num ponto? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Se a gente fosse trabalhar com a altitude ortométrica, né, que era a anterior do Brasil, vamos colocar assim, a grosso modo, que tem algumas explicações, mas não vou entrar nisso agora, era a mesma conta. A altitude ortométrica seria igual à altitude geométrica que eu peguei do GPS, certo? Menos uma ondulação geoidal, um Nzinho lá. Que aí o IBGE disponibiliza para mim um, um software específico chamado MapGeo que eu consigo obter essa ondulação e fazer essa continha. Tudo bem? Então aqui, ó, eu vou começar diretamente aqui pelo Google, tá? Para a gente poder identificar o site. Então é só colocar lá ICGEM, certo? ICGEM. Então tá aqui, ó. É o primeiro que vai aparecer, International Center of Global Gravity Field Model. Então ele vai ter alguns modelos de gravidade, né? Ok? Do campo, da Terra, certo? Então essa é a cara dele, tá? Eu vou rapidamente passar para vocês o que tem nele. Então aqui do lado esquerdo eu vou ter o que eu vou precisar de visualização e onde nós faremos toda a parte de cálculo, tá? Então aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, modelos de campos de gravidade. Então ele vai o que ele chama de estático. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão estar é muita coisa e seria uma geodésia aqui no caso física, tá? Então aqui, ó, ele tem todos os modelos, ó. Tá vendo? Esses daqui são modelos, ó. E a gente vai usar alguns deles aqui, ok? Então vamos clicar em um aqui. Quando está aqui assim, ó, XGM 2019 E259, são alguns modelos que eles estão testando para fazer a melhoria, tá? Vamos entrar aqui para ver o que ele vai falar, tá? Quais são as informações que ele vai nos dar. Então aqui ele leva para um artigo que foi publicado, né, falando sobre esse assunto, certo? Então aqui, ó, aqueles que tiverem maiores curiosidades, né? Então como foi feito esse modelo, tá? Então tá aqui como ele é global, tá aqui um desenho, o que que foi utilizado nele, etc. Então assim vai ter para todos, tá? As equações que eles utilizaram, enfim, ok? Isso para todos que estão aqui, ó, tá?
Aqui no segundo, são os modelos que eles chamam de temporais, certo? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, ele vai dar aqui ó, um artigo explicando sobre o assunto, né? O que aconteceu, tá? Tá aqui, ó, são as informações, certo? Eu não, como disse, não vou ficar entrando nisso, mas estou mostrando para vocês aonde vocês acham esse tipo de coisa. A parte aqui, a mesma coisa de campo de gravidade na parte terrestre, tá? Para topografia, para modelo, cálculo de modelo de densidade, certo? Se eu entrar aqui, de novo, ele vai me levar para algum site. Nesse caso aqui não achou, tá? Tá aqui, ó. Página não encontrada. Às vezes mudaram de lugar ou alguma coisa, tá? Às vezes acontece. O que a gente vai usar vai estar aqui, ó, serviço de cálculo, ok? Mas eu vou passar mais alguns aqui. A mesma coisa aqui, se eu quiser visualizar cada um daqueles modelos em 3 dimensões, certo? Então aqui, ó, aquelas figurinhas que a gente vê, tá aqui a ondulação do geóide. Opa, eu bati a mão aqui, ele está diminuindo muito. Deixa eu aumentá-lo aqui. É porque eu tenho que mexer no... Deixa eu sair daqui, aí eu entro novamente para ele não não fazer o ficar diminuindo. Eu vou mexer aqui na lateralzinha que eu mexi. Quando você mexe no meio dele, dá esse probleminha. Então aqui, ó, ele está usando, fazendo a ondulação geoidal, utilizando o satélite Grace, certo? Aqui tem algumas definições que eu não vou entrar em detalhes com vocês também, e gera um modelo mostrando como que funciona, tá? É que se eu mexer aqui dentro, ele vai aumentar e vai diminuir, ó, tá? Então, dá alguns probleminhas aí. E a mesma coisa aqui pro estático. Nesse caso aqui, ó, eu não vou mexer nele para que vocês tenham essa noção. Então, aqui ele está usando a ondulação do geoidal para esse modelo, certo? Eu posso vir aqui e trocar o modelo. Então, vou colocar aqui um modelo bem famoso que chama EGM 2008. Aí ele vai, só que ele faz isso para a Terra toda para mim, tá? Olha lá, aí ele mudou. Não tem uma diferença tão grande, certo? Basicamente eles estão utilizando os mesmos, quase que os mesmos dados, um complementa o outro, alguma coisa diferente. Outro que é muito utilizado é esse GECO, tá? E aí ele vai fazendo essas mudanças, certo? Às vezes tem uma mudança drástica, às vezes não, tá? E aqui também é a mesma coisa. Você vai colocar, pode mudar o grid aqui, você pode colocar aqui tá de meio metro, você pode colocar de meio metro não, perdão, de meio grau, você pode colocar de 1 grau, vamos colocar de 4 aqui só para ver o que ele vai fazer com o modelo, tá? A grade dele vai aumentar. Então, e aqui na lateralzinha, ó, ele tá me dando, olha lá, tá vendo que mudou? Tá vendo? Ficou mais suave porque ele tem menos informação, ele tá usando um retângulo maior, então acaba que ele perde, entre aspas, informações, tá vendo? E aqui ele tem uma. Então essa parte vermelha aqui, ó, tá com 60 metros, a verde aqui tá com menos 20, o mais pro azulzinho aqui tá com menos 60, então ele vai dando aqui o valor do geoide pra gente, ok? Tá? Aqui embaixo algumas documentações que depois no andar daqui eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, vamos lá. Eu vou começar pela parte aqui, ó, serviço de cálculo, que é a parte de grid regular, ou seja, ele define para mim o grid, quer dizer, perdão, eu vou definir o grid, mas eu não consigo fazer para pontos específicos, tá? Então, ó, de novo, eu vou ter aqui a parte de modelos de longo tempo, modelo, a parte de séries que eu posso estar mexendo, a parte topográfica, a parte até de objetos Marte aqui e tal, da Lua. Então eu tenho vários topografia, então eu tenho vários modelos aqui que eu vou estar utilizando, certo? O que a gente normalmente utiliza é aqui, ó, os modelos de série longa. Tá? Então tá aqui, ó, EGM 2008, que é bem utilizado, o 46C4, cadê o GECO, tá? São alguns bem famosos que são utilizados, não que você não possa utilizar os outros, ok? Tudo bem? E lá no final vai ter os modelos que estão sendo testados, que é o
IgM 2016, 2019, agora esse Eigen aqui, tá? O que ele significa isso? Então eu vou entrar lá, por exemplo, vamos fazer o IgM 2008. Eu entro naquela, aqui onde eu estava mostrando para vocês, e vou lá e vejo a documentação dele, consigo saber o que está acontecendo, certo? Então aqui são os tipos de modelo. Então a primeira escolha é esse que nós vamos estar utilizando. Qual modelo? Aí vocês vão me perguntar qual modelo utilizar. Aí existem alguns estudos que vão mostrar que para cada região, às vezes um é um pouco melhor que o outro, mas todos têm uma diferença não tão grande, tá? Depois talvez a gente consiga quantificar alguma coisa aí com alguns trabalhos que eu vou estar deixando para vocês como leitura, ok? Então, ó, escolhi o EGM, aí aqui embaixo eu posso escolher o que eu vou estar fazendo. Anomalia de altura, que é o que a gente vai utilizar, né, para fazer as contas. Aqui é uma anomalia de altura que já tem algumas coisinhas a mais, tá vendo aqui uma funçãozinha que eles chamaram de 3D, e tem que ler sobre isso. Geoide, que é aquele que a gente estava utilizando, distúrbio de gravidade, aí vem bastante coisa aqui, certo? Coluna d'água para saber, né? Potencial no ponto. Vamos ao que interessa para a gente. Então tá aqui, anomalia de altura. Então ele deu uma descriçãozinha básica aqui, ó. É também essa anomalia de altura, né? É chamada de tem uma aproximação com o geóide de acordo com a teoria de Molodensky, é uma equação que está lá feita conforme o geóide semelhante ao geóide ela é semelhante ao geóide no nível médio do mar, lá no mar, tal. E aqui, ó, ele me mostra que está falando aqui que utiliza aproximação por uma fórmula de Bruns, né, que a gente não entrou nesses detalhes, então não se preocupe com isso, mas usa da equação 81 até a equação 119. E se eu for colocar outra, ela vai da 78 a 118, certo? Então, só vamos ver aqui o que ele mostra para a gente. Então, aqui é um documento, tá? Do ICGEM, é um PDF, é free. Então aqui tá todas as fórmulas que são utilizadas aí. Então aqui, ó, para cada coisa tá aqui, ó. A página 13 fala da anomalia de altura, certo? Tudo bem? Vamos procurar lá a equação 78. Então ele está falando lá que vai da 78 a 118, certo? Então aqui está na 65. Aqui começa, ó, anomalia de altura, certo? Mas ele está utilizando a partir dessa equação aqui, ó, ele vai começar a fazer as contas para nos mostrar qual que é o valor que ele vai soltar. Vamos na anterior aqui, ele começa no 81. Então, ó, a outra vai começar nessa daqui, ó. Esse símbolozinho aqui é de anomalia de altura, tá? E vai até aí ele vai passando como que vai fazendo os cálculos, né? Não vou entrar nesses detalhes com vocês, certo? E vai até a equação 118, é isso? Só para confirmar, 119 nessa e 118 na outra, tá? Aqui, ó, são alguns modelos, né, que foram feitos, né, a parte por zona, aqui a parte tesseral e aqui a parte setorial, tal. Existe uma explicação disso daí, mas como disse, é coisa que vocês não viram, não tiveram uma geodésia física para poder estar mexendo com isso. E chegamos aqui na equação 118, que é essa aqui, certo? Não vai dar para colocar. E a 119, tá? Então ele mostra da onde vem cada uma dessas coisas. O que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar então utilizando aqueles valores e fazendo esse cálculo. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou gravar agora a segunda parte, ok? Então a gente já se vê.